Em março, faz mais ou menos 4 meses, eu falei aqui no canal, foi algumas semanas depois que o Lula teve os direitos políticos restabelecidos, eu falei, ó, tem um movimento político diferente acontecendo em parte do Centrão que é base de apoio ao Bolsonaro e que o próprio Bolsonaro não tá vendo. O Kassab, ele é o presidente, praticamente o dono do PSD, que é um partido, muita gente não sabe, o PSD tem a segunda maior bancada no Senado. O Kassab está falando com o Rodrigo Pacheco e quer que o Rodrigo Pacheco seja candidato à presidência em 2022. Só que tem uma coisa, que é um problemão para o Bolsonaro. A partir do momento em que o Rodrigo Pacheco se convença, entre na cabeça dele, eu serei candidato à presidência, o Bolsonaro vai ter um arqui-inimigo no Senado. Alguém que vai estar lá disposto a fazê-lo sangrar até o fim ou a nem participar da eleição. E agora o Bolsonaro tem. Por quê? Porque hoje está sendo confirmado, assim, vários veículos diferentes estão confirmando que o Rodrigo Pacheco será candidato à presidência pelo PSD. Hoje ele é do DEM, é partido também da base aliada do Bolsonaro. Mas ele vai para o PSD, que é da base aliada, mas você vê os movimentos do PSD. Olha que aliado. E é tão aliado que tem até ministro, o Fábio Faria, ministro, ele é do PSD. Mas o presidente do PSD já vai mexendo o tabuleiro para 2022 e já vai descartando o Bolsonaro. Ó, tá ruim. Isso tudo acontecendo um dia depois que 10 partidos do centro e da direita fecharam questão contra o voto impresso. Hoje de manhã mesmo o Bolsonaro deu uma entrevista dizendo, ó, tem muita gente importante que eu achei que estaria comigo, mas não está comigo nessa do voto impresso. Ó, Bolsonaro já está admitindo a derrota nessa questão. Ó, tá ruim para ele. Tá bem ruim, ele tá cercado por todos os lados, não só com investigações. Politicamente, o Bolsonaro tá completamente cercado, completamente de mãos atadas. Vamos falar sobre isso? Mas antes, um segundinho. Você quer ver casa cair para Bolsonaro? Que não adianta ele ficar cercado e não cair, né? Adianta? Comenta aí, adianta ou não? Então, se você quer ver a casa cair, fortaleça a oposição. Como é que você fortalece? Embaixo do vídeo aqui tem um botão inscrever. Inscreva-se no canal e você está fortalecendo a oposição. Somos aqui mais de 530 mil pessoas fazendo oposição. E olha, a gente está rodando nas ruas, denunciando os crimes do Bolsonaro. Essa cidade de Brusque, em Santa Catarina, a cidade que deu 80% dos votos ao demônio, ao diabo em 2018. E a gente estava lá, essa semana já foi sábado, a gente estava lá, 3 horas a gente rodou lá em Brusque, denunciando os crimes do genocida, denunciando que ele tentou roubar quase 2 bilhões com a Covaxin, denunciando a mansão do Flávio Bolsonaro de 6 milhões, denunciando que ele gastou todo o dinheiro em cloroquina, que ele recusou as vacinas e que o desastre econômico é culpa de Jair Bolsonaro. Tudo isso denunciando nas ruas, não só de Brusque, pelo menos 10 cidades por semana. É o que eu digo, inscreva-se no canal. Se aqui fôssemos 5 milhões de pessoas, imagina, 10 vezes mais, a gente não estava em 10 cidades por semana, a gente estava em 100 cidades por semana denunciando os crimes do Bolsonaro para que todos os brasileiros ficassem sabendo. E ó, tá surtindo efeito. 70% dos brasileiros, segundo o Datafolha, já acham que o Bolsonaro é corrupto. E 63% acham que o Bolsonaro sabia de toda a corrupção. Ó, estamos surtindo efeito. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, ó, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, eu deixo as outras redes sociais. E no final do vídeo eu mostro aqui o trecho em Brusque, que tem até um trecho da nova parte da música que fala sobre a Covaxin. Ó, agora vamos falar sobre o jogo político. Ó, o tabuleiro de xadrez da política tá mudando completamente. Porque vai chegando a eleição, e aí os jogadores profissionais vão jogando o xadrez da política. E o Bolsonaro, ele bate no xadrez, ele vira o jogo, ele não quer jogar, ele não gosta do xadrez da política. Se elegeu com muita sorte por conta das fake news, WhatsApp e tudo mais, coisa que as próprias instituições não vão deixar que ocorra em 2022. O Alexandre de Moraes está indo para cima, o STF está indo para cima e eles já avisaram. O Alexandre de Moraes avisou, não, em 2022 o gabinete do ódio não existirá. Quer dizer, o que elegeu o Bolsonaro em 2018 não existirá em 2022. Fora aquele sentimento do antipetismo que existia muito em 2018, não existirá em 2022. Sempre que você vê alguém analisando a eleição de 2022, usando 2018 como base, saiba que a análise já começa errada. Se começa errada, dificilmente ela vai chegar num lugar correto. Porque o que elegeu o Bolsonaro foi aquele sentimento de antipetismo, de pró-lavajatismo, aquele sentimento contra a velha política. Lembra que existiu em 2018? Você deve lembrar, mas ninguém tem saudade disso, que é a desgraça que deu. Esse sentimento não existe mais. A eleição de 2020 para prefeituras provou isso. O povo quer votar em políticos. É por isso que o Lula cresce. O povo lembra que as coisas eram boas no tempo do Lula. O povo lembra. Ó, eu tinha, fim de semana eu comia churrasco e tomava cerveja com meus amigos. Hoje eu não como ovo. E olhe lá,
povo lembra disso. Então, e fala pros filhos, pros netos, e aí até os mais jovens começaram a apoiar o Lula agora. O Lula tá crescendo muito entre os mais jovens. Tá, esse movimento acontece, você acha que os partidos do Centrão não estão olhando? Eles estão. Para piorar, o Bolsonaro não para de xingar um, xingar outro, de falar abobrinha, o Bolsonaro começa a se tornar tóxico. Aí, cada vez mais, só o pessoal do núcleo duro bolsonarista estará com ele. Só que eles estão ganhando muita grana. E tá chegando o momento, ainda mais com as pesquisas mostrando, esse Datafolha do fim de semana foi desastroso pro Bolsonaro. Ainda mais com essas pesquisas, o que acontece? Tá chegando cada vez mais o momento do pessoal do Centrão falar, ó, Bolsonaro, tchau, boa sorte aí, mas nós vamos ajudar para que você não tenha boa sorte. A gente está pulando do barco porque a gente tem que se eleger em 2022 e você é tóxico. Você vai eleger meia dúzia de deputados, mas é isso e ponto e acabou. E nós não somos desse tipo aí. Ó, tá chegando o momento. Aí, falei aqui, olha, tem gente que fala, Thiago é otimista, ele fala, não acontece, ó. Eu falei aqui, eu tava rindo aquele dia, eu falei, o Kassab é um político extremamente experiente, o cara conseguiu ser ministro da Dilma e ministro do Temer. Imagina o quão experiente é o Kassab, ele foi ministro da Dilma depois de ser prefeito de São Paulo e vice do Serra, que saiu, largou a prefeitura para tentar concorrer contra a Dilma em 2010. Só para você ter ideia de como o Kassab está em todos os lados. Aí o Kassab conseguiu um partido que tem a segunda maior base do Senado, a segunda maior bancada no Senado, tem uma bancada forte também na Câmara dos Deputados. O Kassab tem um plano para 2022, que é o quê? Ter bancadas fortes nos estados, para ele eleger muito deputado, muito senador e talvez conseguir eleger 1 ou 2 governadores. Tá. O Kassab já se reuniu com o Lula, ok? O Kassab já se reuniu com o Lula e tá, ó, eu vou te falar que é 90% de chance que o partido do Kassab esteja apoiando o Lula no segundo turno de 2022, se houver segundo turno. Mas o Kassab, ele tem uma coisa, por que ele é um político tão experiente que sempre tá com todo mundo? Pragmatismo. Qual o pragmatismo dele? E alguns outros partidos do Centrão fazem o mesmo. Ele apoia alguém para a presidência no primeiro turno, sabendo que não vai ganhar. Se ganhar, ótimo, até hoje não ganhou. No segundo turno, ele apoia quem ele sabe que vai vencer. Ele olha a pesquisa e fala, vou apoiar fulano. E ainda ele espera, em 2014, ele ainda espera algumas semanas de pesquisas do segundo turno. Em 2014 estava muito, não sabia se era S ou Dilma, para no final só ele falar quem ele está apoiando. Para ele estar sempre com o vencedor e não pegar mal pro outro, caso que ele apoie e perca, não pega mal também se o outro ganhar, ele não fica mal, ele fica bem com os dois lados, mas tenta ficar melhor com o lado vencedor. Aí, ele falou em entrevista ao Globo, ele falou em entrevista ao Estadão e ele falou em entrevista à Folha. Foram 3 entrevistas aos 3 maiores, acho que são os maiores jornais do Brasil hoje em tiragem. Em uma semana ele deu essas 3 entrevistas. E ele falou a mesma coisa, eu vejo no Rodrigo Pacheco o grande candidato à presidência, mas ele tem que estar no nosso partido, que é o PSD. Aí tá todo mundo em Brasília hoje já disse. Essas entrevistas, a primeira entrevista que foi ao Globo foi uma semana atrás. Nem comentei aqui, eu tava esperando que o Kassab, ele não fala uma vez, ele repete, vai repetindo. Aí, na entrevista de uma semana atrás, ele falou assim, olha, eu vejo que não há elementos ainda para o impeachment do Bolsonaro, elementos políticos, por impeachment do Bolsonaro, mas se continuar do jeito que tá, pode acontecer. Vai chegar um momento em que o Arthur Lira vai ter que pular do barco. Eu vou falar do Kassab com mais ou menos outras palavras, mas mais ou menos isso ele quis dizer. Aí na entrevista de ontem, ele falou, eu acho que o Bolsonaro vai acabar indo até o final do mandato, mas a popularidade dele, eu não vejo sinal nenhum de melhora, é daí ladeira abaixo. Quer dizer, ele acha que o Bolsonaro vai ficar sangrando até o final e vai chegar no final, é capaz do Bolsonaro nem para o segundo turno. O Kassab não desgosta dessa opinião, mesmo ele tendo um candidato de terceira via, porque ele sabe que o Bolsonaro indo sangrando até o final, a chance do Lula ganhar no primeiro turno é muito grande. E a chance dele depois começar a apoiar o Lula é grande. O Kassab faz isso, ao mesmo tempo em que ele faz isso, você pode ter certeza que os partidos do Centrão, principalmente os presidentes dos partidos do Centrão, olham para o Bolsonaro e falam, peraí, o Bolsonaro está perdendo um apoio aqui. O Bolsonaro está perdendo um grande apoio aqui. E vamos lembrar que os 2 senadores do PSD na CPI da Covid, o Omar Aziz e o Otto Alencar, causa que eu falo Otto Aziz e Omar Alencar, os 2 do PSD estão indo para cima do governo Bolsonaro. Quer dizer, um partido que tem até ministro que era da base se tornou oposição. E aí, na entrevista, olha só como é a política. Você pega uma entrevista do dono do PSD, o Kassab, de um ano atrás, e ele fala, não, estamos aqui com o governo Bolsonaro, vamos apoiar o governo Bolsonaro para o bem do Brasil. Assim, apoiar as decisões que sejam boas para o Brasil. Ele tenta falar, estamos apoiando, mas não sou bolsonarista.
Um ano atrás. Aí você pega a entrevista dele que ele deu ao Estadão e fala, não, o PSD nunca foi governo. Olha a mudança, olha a mudança. Já já você vai ver até o Ciro Nogueira dizendo, não, eu nunca fui aliado. Eu com Bolsonaro, não. Assim como você viu na semana passada, o Eduardo Leite dizendo, eu jamais apoiei o Bolsonaro. Tá cheio de fotos, os dois se abraçando, usou o kit gay na campanha. Por quê? Agora começou o pessoal da direita e da centro-direita a se descolar, tentando se descolar da imagem do Bolsonaro, porque ele é tóxico. Aí os partidos de centro, já você vai ver alas cada vez maiores no MDB, porque não pense que eles não falam entre si as bancadas, dizendo, gente, a gente tem que pular do barco. Se a gente continuar aqui, ninguém vai se eleger. E aí você lembra que o MDB é um partido que na Câmara, boa parte do partido está com o Bolsonaro, mas boa parte não está. O MDB é o partido talvez o maior do Brasil, assim, não contando o número de filiados, que é o maior, é o PT disparado, mas é o partido que tem mais representatividade em todos os locais do Brasil. O MDB está sempre do lado do governo. O governo é de direita, está lá o MDB. É de esquerda, está lá o MDB. E o MDB tem gente que é bem de esquerda no MDB e gente que é bem de direita. E tem gente que está sempre ali no centro, sempre com um lado vitorioso. O MDB já começou a perceber o seguinte, não dá para ficar do lado vitorioso e ficar do lado do Bolsonaro ao mesmo tempo. Não dá, o Bolsonaro é tóxico. Quando era PSDB, PT e tudo mais, uma polarização, dava para metade do partido ficar por aqui, metade ficar com o pé ali e no fim não importa quem ganhasse, o MDB ia compor a base governista. Agora não dá mais. Se ficar do lado do Bolsonaro, você tá com o Bolsonaro e aí você vira tóxico para todos os outros. Então esses partidos de centro já começaram a rachar. A base bolsonarista deles já começou a falar, peraí, hora de pular do barco. Claro, você vai ter sempre um Fernando Bezerra, um desses aí que estão levando milhões do Bolsolão e que vão querer pular do barco mais tarde, mas a pressão dos outros que não estão levando milhões do Bolsolão é cada vez maior. O Bolsonaro está com um problemão e eu estou falando aqui só de política. Você viu que eu não falei nada de investigação ainda. E agora quando você soma nessa conta toda as investigações contra o presidente Jair Bolsonaro. A nova investigação hoje da Polícia Federal que eu falei, vai avançar essa investigação. O Bolsonaro talvez lá na frente consiga abafar ou atrasar, talvez. Mas ele vai perder mais cacife com isso, porque a investigação vai avançar e vai começar a mostrar provas. Isso vai vazar na mídia, não tenha dúvida. Aí tem a CPI. A CPI continua avançando. A CPI chegou num ponto em que chegou em corrupção. Não se imaginava na CPI chegar num esquema, pelo menos a gente, né? Chegar num esquema tão grande de corrupção. O Renan Calheiros falou, olha, desde que a CPI foi instalada que eu virei relator, eu queria chegar na compra da Covaxin. Só que precisava do fato determinado para chegar lá. Porque eu já sabia, o Renan Calheiros já sabia, porque ele falou, pô, como é que o governo Bolsonaro, ele deu uma entrevista nessa semana falando isso, como é que o governo Bolsonaro começou, de repente, em março, a falar que queria comprar vacina, justo nos dias em que assinaram o contrato da Covaxin, que era a vacina mais cara e não tinha sido aprovada. É o mesmo governo que já se sabia que tinha rejeitado 70 milhões de doses da Pfizer. Já se sabia disso antes da CPI, dessa recusa da Pfizer. A gente não tinha tantas provas, mas já se sabia. E aí, eu falo, peraí, tem coisa errada. Por que você não compra essa vacina aqui que é aprovada no mundo inteiro, que diminuiu as mortes 100% em Israel, que diminuiu não sei quantos por cento em outros locais do mundo, que estão te oferecendo a $10, mas você paga 15 nessa aqui que não é aprovada em local nenhum. E justo nos dias da assinatura do contrato, você vai nas redes sociais para falar que é pró-vacina, para falar, estamos comprando aqui uma vacina. O Renan Calheiros já tinha visto isso lá atrás. Chegaram no esquema de corrupção. Quanto mais isso vai avançando, hoje 70% dos brasileiros dizem que acham que o governo Bolsonaro é corrupto. 70% dos brasileiros, é muita coisa. 63% acham que o Bolsonaro sabia dessa corrupção. Quer dizer, 70% acham que tem corrupção no governo Bolsonaro e desses 7% acham, não, mas é no governo Bolsonaro, mas ele não sabia, mas já está errado. Você vai ver essa porcentagem aumentar vertiginosamente e começar a aumentar dentro da base bolsonarista. Porque hoje os mesmos 23% que acham o Bolsonaro bom ou ótimo são aqueles 23% que acham que não tem corrupção no governo Bolsonaro. 70% acham que sim, 23% acham que não, 7% não sabem ou não responderam. Esses 23% que acham que não são os mesmos que acham que o governo é bom ou ótimo. E eu vou te falar, você pega a pesquisa e vê, muita gente, eles não dão isso com toda a... Eles não dão todos os dados, mas você começa a perceber que a maioria desse bom e ótimo está no bom. O pessoal que acha que o governo é só bom, que não é ótimo, é aquele que não é bolsominion raiz ou não é mais tão bolsominion raiz, como muitos que a gente está vendo se arrependendo aí
nas últimas semanas. Esses tendem a achar o governo regular já já, e esses são os primeiros que daqui nas próximas semanas vão ver, epa, peraí, eu acho que tem corrupção. E eu nem analisei aqui o que vai acontecer se esse áudio aparecer, o áudio do Luiz Miranda. Aí o Brasil vem abaixo. Vamos ver agora os próximos passos, mas já temos o primeiro presidenciável da terceira via. É o Rodrigo Pacheco. Eu lembro eu falando aqui, eu falei, o Kassab vai assim no ouvido do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, primeiro mandato dele como senador, já é presidente do Senado. Aí chega um político experiente, fica assim no ouvido dele e fala, não, cara, você é muito bom, você tem tudo para ganhar. Você vai ser presidente. Não tem nada que infle mais o ego de uma pessoa do que isso. Aí conseguiu, demorou alguns meses, conseguiu. Rodrigo Pacheco agora começa a ser anunciado por toda a mídia como presidenciável, mais um para perder do Lula. Brusque, Santa Catarina. Assista os vídeos do canal Portão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Bolsonaro tá envolvido em esquema de corrupção que causou tantas mortes por toda a nossa nação. Não tem mais como esconder e até o seu aliado denunciou na CPI tudo que estava errado. Pra poder comprar vacina superfaturada, atrasou a compra das que... Para poder comprar vacina superfaturada, atrasou a compra das que estavam aprovadas. É esse o governo Bolsonaro. Isso a gente vem falando aqui todos os dias. Agora o povo lá nas ruas vai ficar sabendo. Em Brusque, cidade que deu mais ou menos 80% dos votos ao diabo em 2018. E eu espero que em 2022 não dê. Agora, quem quiser ajudar, embaixo do vídeo aqui tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa as outras redes. Mas olha, inscreva-se no canal e vamos continuar indo para cima deles. Falou!